No episódio de hoje eu vou mostrar para vocês o matambre bovino. Quais as melhores formas de fazer o matambre, como escolher um belo matambre para você fazer no churrasco, quais os tipos de tempero que pode ser usado e muita coisa interessante sobre essa iguaria. Fique esperto que o Churrasqueando está começando. Olá amigos, começa agora na TV Diário o Churrasqueando. Eu sou o Neto Leal, açougueiro e churrasqueiro profissional e hoje vou mostrar para vocês uma das formas que eu mais gosto de fazer essa iguaria, que é o matambre. Nós vamos fazer hoje um matambre recheado. E para começar a nossa receita de hoje, eu preciso falar um pouco de como escolher, né? Como que a gente vai comprar, saber o que é um matambre bom e o que é um matambre ruim. E uma das características que a gente tem que ficar bem atento é quanto à composição de gordura da peça. O matambre é uma carne que a fibra dela é mais firme, então a gente vai precisar um pouco mais de cocção, um pouco mais de tempo de fogo. Então algumas características a gente tem que levar em consideração. Cuidar para ver se a peça tem uma boa composição de gordura. E quando eu falo uma boa composição de gordura, é não ter excesso e também não ser uma carne sem nada de gordura, porque essa gordura, na medida certa, ela vai nos trazer bastante sabor e também suculência, principalmente no matambre, né? Como eu falei para vocês, é uma carne mais firme. Então, a gente tem que ficar bem atento a esse detalhe. Outra observação importante na hora da compra do matambre é vocês pedirem para o açougueiro levantar ele para ver se ele não está muito retalhado, principalmente para a gente que for fazer ele recheado. A gente precisa que ele esteja inteirinho e muitas vezes o açougueiro, na hora de tirar ele da costela, acaba furando muito e retalhando o matambre, o que faz com que a gente não consiga ter uma peça perfeita para fazer o recheio, né? Eu vou falar também um pouquinho para vocês das várias formas que o matambre pode ser feito, né? Como eu falei anteriormente, o matambre tem uma fibra muito firme, então a gente precisa quebrar esse colágeno. Então a gente precisa de bastante tempo de fogo, ou então uma outra alternativa que a gente tem, né, para fazer o matambre é colocar na panela de pressão. Fica muito bom desfiado, feito em escondidinhos. Pode ser feito um matambre à la pizza, com um molho de tomate, mas sempre observando que o matambre ele tem que ter bastante tempo. Ou então, cuidar, né? Aquilo que eu falei, ter bastante, uma gordurinha bem fechada na parte interna dele e não ser uma peça muito grande. Porque se a gente saber escolher bem o matambre, pegar um matambre menor e colocar ele na grelha, ele vai ficar macio. Outra maneira boa, e eu gosto muito de fazer o matambre, é cortar ele em filetes e colocar no espeto e fazer ele rápido no fogo. Só que aí tem que ficar atento, né, para a hora de servir ele como entrada. Cortar ele bem fininho, em fatias bem pequenas, que aí vai facilitar a mastigação. Mas fica muito saboroso e sabendo usar o tempero na medida, usando uma erva, então dá um aroma maravilhoso. Hoje, como eu falei para vocês, a gente vai fazer um matambre recheado. Então, o primeiro passo, né, para a gente poder já começar a deixar ele pronto para rechear é pegar e tirar essas aparas, né, que são as sobras do matambre, porque a gente tem que deixar ele de uma forma retangular para que a gente possa rechear. Então a gente vai pegar essas partes mais de fora, aqui, ó, e vamos cortar. E pessoal, isso aqui não vai fora, tá? Isso aqui vai virar recheio para a gente, então nós vamos deixar do lado. Da mesma forma aqui do outro lado, vamos tirar as aparas para deixar ele bem retinho numa forma retangular. Vou puxar ele mais aqui. Vocês notem que o matambre tem uma cabeça, que é a parte mais grossa dele, que eu também vou dar uma desbastada nela aqui, ó. Porque senão fica muito grossa essa parte para rechear. E depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer ela para colocar no meio. E por último, essa parte mais de baixo aqui, nós vamos também tirar ela aqui. Já vou mostrar para vocês como é que ficou. Então, tirada todas
arestas que a gente chama, a gente tem então uma peça bem retangular, vamos só, com uma parte da gordura na medida exata, não tem excesso e também não tem muito pouca gordura. Vocês notem que um matambre bem cortadinho. Então daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês como é feito o recheio e a amarração do nosso matambre. A forma mais rápida e segura de você encontrar seu imóvel para comprar, alugar, montar sua empresa e investir no setor imobiliário. Encontrar o que você precisa. Orion Imobiliária e Incorporadora. A experiência de quem conhece e investe na cidade. Bom pessoal, voltamos então com o Churrasqueando e agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como que a gente vai fazer para rechear esse matambre e depois levar ele ao fogo. Primeiro passo, essas arestas que a gente tirou do matambre, nós vamos cortar elas bem fininhas e vamos voltar com elas ali para o nosso matambre. Existem duas possibilidades da gente assar esse matambre recheado, né? A gente rechear ele com a parte da gordura para dentro ou então com a parte da gordura para fora. Eu particularmente gosto mais de assar com a gordura para fora, porque depois que a gente tirar ele do papel alumínio, a gente vai aproveitar todo o sabor dessa gordura que a gente vai grelhar ela ali para deixar aquele douradinho, e isso vai nos trazer muito mais sabor e vai deixar ele crocantezinho e dourado por fora, o que deixa muito mais bonito. E o primeiro passo, né, para a gente começar o nosso recheio, então é a gente temperar o interior do nosso matambre, temperar ele e ir colocando as partes, né, essas carnezinhas a gente cortou em filetes, a gente vai colocando elas depois, tá? Então o primeiro passo eu vou colocar um azeite de oliva e vamos usar um tempero. Eu gosto de usar um sal de parrilla. Pode ser usado sal normal, só não pode ser usado o sal grosso, pessoal, tá? Sempre, como eu falo, colocando pouco sal. Não vamos exagerar no sal, porque depois a gente não consegue corrigir, né? Vamos colocar um pouco de chimichurri em pó. Eu gosto de usar dois tipos de erva nos meus assados, né? No caso, eu vou usar o tomilho fresco e também gosto muito de usar o alecrim. E também eu não coloco em grande quantidade, até para não tomar todo o sabor do nosso matambre, né? Então, colocado essas ervas aqui, a gente vem agora com a carne que a gente cortou, tá? Vamos colocar elas na parte interna também. Então a gente vai ter que usar um pouquinho de tempero também nessa carne que a gente colocou agora. Então vamos direto nela. Não precisa colocar muito, pessoal, bem pouquinho. Então agora eu vou falar um pouquinho do recheio, né, pessoal, que é muito importante. Eu vou usar alguns vegetais. Vou usar o pimentão amarelo, pimentão vermelho, cebolinha roxa, abobrinha, alho, um pouquinho de tomate e para dar um toque todo especial, eu vou usar algumas fatias de queijo mussarela e algumas fatias de queijo cheddar. Então a gente começa intercalando o nosso queijo mussarela. Procurem, pessoal, não colocar muito na ponta no matambre para ele não vazar. Então deixa ele mais para dentro, que ele vai derreter e vai acabar de alguma maneira ocupando aquele canto do matambre, tá? Depois a gente intercala com um queijinho cheddar. Mesma situação. Não coloca muito na ponta. Colocados os queijos, então a gente vai agora colocar um pouquinho de bacon. Eu comprei esse aqui já picadinho, ó.
tá? Ele não é muito gordo, tem alguma coisinha de gordura, né? Mas ele predomina mais a parte magra. E a gente vai largando um pouquinho por cima dos queijos. Colocamos o bacon, né? Colocamos toda a parte de gordura, queijo, bacon, carne, azeite. Agora o que acontece? O equilíbrio. Vamos entrar então com os nossos vegetais. Vamos fazer uma linhazinha com o amarelo, uma linha com o vermelho, uma linha com a nossa abobrinha. E para finalizar, então, vamos colocar os tomatinhos e a nossa cebola. Agora, então, chegou a hora da gente enrolar ele e fazer a amarração. Barbante tradicional, eu comprei esse aqui em cone, um barbante de algodão, não pode ser linha de nylon, né? Porque como a gente vai elevar a temperatura dentro da churrasqueira, a gente não pode usar a linha de nylon. Então, um barbante tem que ser um barbante forte. A gente corta um pedaço aí de 2 metros, 1,5 metro, e aí a gente enrola e vamos começar a fazer então a amarração. Vamos lá? Tá, então vamos começar pela parte mais grossa, né? E usando os dedos para a gente ir apertando o recheio para ele não cair. Cuidar para não sair muito para a ponta. Ó, vamos apertando. Porque é importante que esse matambre fique bem amarrado para a gente não perder nada que está aqui dentro dele depois. Tá, o nosso matambre já enrolado. Agora vamos para a parte da amarração. Pode ser feita dessa maneira, que é a maneira que eu mais gosto, né? Que é tramando o barbante. Então eu vou atar primeiramente essa parte aqui da ponta, bem atadinha, que é importante essa parte ficar muito bem atada. Não precisa apertar muito, mas apertar de maneira que ela fique firmezinha e dar um outro nó. 2 nós já é o suficiente. Então o que acontece? A gente puxa o barbante e aí com o dedo, tá? A gente firma ele aqui, passa esse barbante por baixo do matambre, ó. Passa por baixo, traz ele de volta e coloca por dentro dessa parte que é onde a gente passou. E passa todo ele por dentro, entendeu? Vou fazer mais vezes que vocês vão entender melhor. Ajusta ele para ficar parelhinho e vão puxando assim, ó. E dá uma firmadinha para que ele fique bonito. Segura com a pontinha do dedo, passa ele aqui por baixo, leva lá, passa por baixo aqui. E aí, tá vendo? Firma ele aqui mais um pouquinho. Vão amarrando até o final. Quanto mais firme ficar a nossa amarração, mais o recheio vai se firmar dentro do matambre. E a última agora, a gente vai deixar um pouquinho mais fino. Então, muito cuidado na hora de fazer essa última. Ó, porque aí aqui nós vamos ter que dar, além de passar por baixo, que nem a gente fez desde lá do início, ó, mesmo processo. Olha só. Ó, a gente vai ter que trazer ela por dentro desse barbante que ficou aqui, para nós dar um nó. Ó. E aqui tá firmezinho, cortamos então. Aí, o que nós podemos fazer agora para deixar ele bonito? Pegar um alecrimzinho e colocar ele aqui, ó. E o alecrim, além de dar um sabor todo especial para o nosso matambre, ele também deixou ele bem bonito, né? Fala aí se não ficou bonito. Agora então eu vou usar uma das técnicas que eu mais uso, né, para preparar carnes que tenha fibra mais firme, né? Eu vou colocar no papel alumínio para ajudar no assado, vou colocar na nossa grelha e depois, quando ele estiver bem assado, eu vou tirar do papel alumínio para a gente poder deixar essa gordurinha dourada. Largamos o papel alumínio, vamos colocar um pouquinho de azeite de oliva por fora também e vamos usar um tempero, pouquinho também. Vamos colocar junto aqui.
na nossa caminha, né, onde nós vamos largar o nosso matame. Então, a gente vai pegar o nosso matame, largamos aqui e vamos dar uma enrolada, mexer aqui com ele, ó, para que pegue todo esse tempero em toda a volta. Vai de volta, tá? Onde a gente vem agora enrolando. Também segura firmezinho e vai apertando nas pontas e enrolando, ó. Apertando a ponta e enrolando. Nós temos que fechar nas duas pontas para a gente não perder os líquidos, hein? Então enrolamos bem. Apertamos bem aqui nas pontas, ó. Apertamos uma, baixa. Apertamos a outra, baixa. Então o nosso matame já está bem recheado, já está bem atado, bem enrolado, e agora então é hora da gente levar pro fogo. Vamos lá? O fogo nessa situação, ele pode ser um aliado ou então o nosso vilão. O que é importante? Como a gente vai precisar de bastante tempo de fogo, a gente tem que cuidar para que a nosso braseiro não esteja muito forte. Então o cálculo que eu faço é a gente colocar a mão ali e conseguir aguentar até uns 6 segundos no máximo, tá? Que aí é o tempo do braseiro que vai nos dar qualidade, né? E vai fazer com que o matame vá quebrando o colágeno das fibras aos poucos. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Então agora eu vou largar ele aqui no braseiro, tá? E na volta do intervalo eu vou deixar vocês bem curiosos, então portanto não saiam daí. E na volta a gente vai mostrar o resultado de todo esse processo aí que a gente fez para confeccionar esse nosso lindo matame. Os purificadores da linha Purifique fornecem água purificada, onde os índices de retenção são comprovados por laudos, garantindo que contaminantes como cloro, pesticidas, metais pesados, bactérias, toxoplasmose, fármacos, ferrugem e microplásticos sejam retidos pelo refil. Possuímos patente mundial na retenção de vírus. Purifique, viva bem, viva saudável. Confira em uma de nossas lojas ou pelas redes sociais Purifique Santa Maria. Voltamos então com o Churrasqueando e agora a gente vai ver o resultado do nosso matame recheado, né? Nosso matame que já está no fogo ali há aproximadamente 3 horas e meia. A gente foi virando ele para um lado e para o outro para ele ir tendo o assado em todas as partes. Agora eu vou tirar ele do fogo, vou tirar do papel alumínio e vou levar novamente ao fogo para dar aquela douradinha nele. Olha só como ele tá bonito, ó. Então agora a gente vai levar ele mais uma vez ao fogo para dourar ele, deixar ele bem douradinho e depois a gente traz para cá para cortar. Importante agora a gente ficar virando ele para um lado e para o outro, né, para não deixar ele queimar. É muito importante a gente não deixar que ele fique muito tostado, porque senão ele fica com aquele gostinho de amargo, né, do queimado, o que vai depois influenciar em todo o sabor do nosso matame. Então a gente tem que ficar ligado, o meu fogo não tá muito forte, tá? E a gente tem que ir virando, ó. Olha aí, estão vendo só? Olha aí como ele tá ficando bonito, ó. Eu peguei um pouco do líquido que ficou do próprio matame, ficou no papel alumínio, coloquei aqui e vou largar um pouquinho em cima dele, ó, para largar um pouquinho também do sabor que a gente tinha dentro dele. Nosso matame já está todo ele douradinho, então agora a gente vai tirar ele da grelha, deixar ele alguns minutinhos ali descansando. Vou deixar ele descansar um pouquinho, porque ele correu muito a tarde inteira, ele está cansado, então agora a gente deixa ele descansar um pouquinho.
Chegou então a melhor hora aqui do nosso programa, que é provar a nossa receita para ver se realmente ela ficou na expectativa que a gente criou, né? Bonito ficou, agora vamos ver se ficou saboroso. Vamos cortar ele para ver como é que ficou? Olhem só, que coisa linda. E suculento o bicho, ó. Tá cortadinho então nosso matambre e a gente não pode esquecer de tirar o barbante, né, pessoal? Não vamos cortar com o barbante e servir, porque é perigoso alguém se engasgar, né? Vamos provar então, ver como é que ficou? Bonito ele tá, hein? Agora ficou bom, só provando. Macio, suculento, muito saboroso. E notem que a gente pode enxergar todo o nosso recheio que a gente colocou sem perder as propriedades e o sabor dos legumes, tá? Então é isso aí, o nosso matambre recheado. E estamos finalizando então mais um Churrasqueando com o Neto Leal. Agradeço mais uma vez a audiência e o carinho de todos vocês e até o próximo episódio.